Galera, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do podcast Resenha Pro. Apresentado por Rafael Patrício e Augusto Moutella. Pessoal, é um prazerzaço estar aqui com vocês novamente. A gente, claro, né, toda semana recebendo bons e consagrados convidados de diversas formas aí profissionais, ou na verdade diversas áreas profissionais. E a gente está começando com muito carinho, mais um podcast aqui para vocês, é o Resenha Pro, Augusto Moutella e o meu querido amigo Rafael Patrício vai estar falando aí para vocês. E aí, quem que a gente tem hoje? Hoje está diferente do primeiro. Hoje a gente tá... A gente é insaciável. A gente não... tá um em foi quatro. muito pouco. A gente tá em 4. É, de 4 é melhor. Em 4. Vou apresentar aqui vocês. Nós estamos com 2 advogados. Vou fazer a apresentação de um deles. Toca aí. É um grande amigo, doutor Marcelo Moura, advogado, rei dos rodoviários. Não queira saber o que ele faz nos ônibus. Como consagrou-se, né? 49 anos, pai, casado. Ele confidenciou pra mim que tinha que falar casado, que senão ia dar problema em casa. Inclusive essa foi a condição para sair, né? Advogado, adolescente, o filho, 15 anos, maior que ele. O cara não é pequeno, não. Mas tem outro maior aqui. Especialista em Direito e Processo do Trabalho. Tô aqui com minha cola de sempre. Vamos lá. Faz parte. Mestrando em Direito Econômico pela Faculdade Cândido Mendes. Morador do Flamengo. Agora vou falar uma coisa que até dói o coração. Mas Torcedor do calma aí. Flamengo. Então ele é bivalente, ele é morador e torcedor. Morador e torcedor. Tá bom. É Bivalente, Valente. calma, bivalente. O ainda? mundo tá diferente, tá receptivo, o mundo tá aberto. Claro. Vamos lá. E ainda, apreciador, ele fez questão de colocar isso. Além da exigência da esposa, apreciador de vinho e uísque. Marcelo Moura com vocês. Isso aí. Sensacional. Mas temos outro aí, Augusto. Temos. O cara, olha, vou te falar. Ainda bem que eu botei esse podcast, é todo mundo sentado, né? Senão ia ficar ruim. No auge dos meus 1,70 m, né? Porque eu sou um cara de grandes proporções. Menos 20 centímetros. Temos o nosso querido doutor, advogado, Danilo Mira, 2,2 metros. O 2 é importante. Ele falou que era fundamental, faz toda a diferença. Toda a diferença. Olha, o calçado, na verdade, ele está sendo feito por encomenda, né? É 51. Eita. Porque, na verdade, 32 anos. E aí, Eita. 51, Vai crescer 32 mais. anos, ainda dá uma crescida aí, vamos considerar. Nosso querido amigo aí, Danilo Mira, advogado trabalhista, diretor jurídico aí do Carlos Patrício. Eu já ouvi falar nesse escritório em algum lugar. Eu também. Coincidência. Diretor jurídico no Carlos Patrício Advogados Associados. Pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, pós-graduado em Gestão de Escritório e Carreira Jurídica. Vou pegar umas dicas com ele, que eu gostei dessa gestão de escritório. Não, aqui. e o cara é fera. Pós-graduado em Filosofia e Direitos Humanos, aliás, né? A gente acha que evoluiu muito, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, e continuamos muitas das vezes, seguindo máximas atemporais de Platão e afins, inclusive. Rapaz, depois tá vamos difícil, vamos sugar aí o nosso querido amigo Danilo nesse sentido. Aí praticando de boxe e jiu-jitsu, a gente já tem que ir com mais calma, né? Não, e tem membro... um detalhe aí. Eu acho que ele vai falar depois do jiu-jitsu aí, que tem um detalhe importantíssimo, que o cara, ele não é praticante, ele é profissional. Resenha Pro é só lógico. profissional, filho. Membro da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB e do MAT, entusiasta da gastronomia, então tá tudo em casa, enologia e turismo nacional. Vamos fortalecer o nosso querido e amado Brasil, né? Enologia já gostei mais também, Rafa. Eu não sei por que eu li enologia aqui
e me veio à cabeça algo interessante. Não sei o que aconteceu. O que Não é sei. enologia? Eu nem sei o que é. Eu também, a gente vai descobrir com ele, a gente vai perguntar para ele, mas eu sinceramente nem passa na minha cabeça o que seja. Pessoal, apresentados aí, Uma salva nossos de queridos palmas para convidados. Obrigado, Danilo salve. Vieira. Passamos o nosso famoso brinde. Brinde. Tá acabando meu copo. Vinho com ex. Saúde de Mas todos. A gente complementa. Aqui no Outback não, Danilo, mas tem refil de uísque. Vamos lá. Eita. Porra, essa foi sensacional. Essa foi sensacional. É o Sensacional. refil, é o refil. É o refil. No Outback. Aliás, Outback, tudo bem, Outback? A gente fica aqui contente, com Claro, apoio, não. né? Chegue mais. Chegue mais. Já fazendo mas, merchan. tirando o refil, tem refil do chopp? Eu não lembro. Não, né? Refil da cerveja? Eu não lembro. sei. Não. Eu Tem não- dose eu não- dupla, eu não happy bebo. hour, happy hour. Eu não bebo. Mas eu fiz 1 minuto de silêncio aqui em homenagem a essa fala. Eu não bebo. Bom, pessoal, é um prazer recebê-los aqui. Aqui é uma conversa descontraída, embora uma mesa repleta de profissionais do nosso querido e amado direito, da nossa querida e amada advocacia, mas também a gente vai estar aqui abrindo o nosso espaço para profissionais das diversas áreas, para que a gente possa falar, afinal, todo profissional é gente, é pessoa, é ser humano, tem Vive. vida, tem família, vive, gosta de um uísque, gosta de um vinho, gosta do turismo nacional, enologia e Enologia. afins. Enfim, Gastronomia. vamos começar a trocar essa nossa ideia, falar aí. Bom, Rafael, Mas sabemos antes de que todos começar- eles têm segredos que serão revelados aqui hoje, né? Porque uma condição para vir aqui é essa. Mas toca aí, diga aí. Antes de iniciar esse bate-papo com duas pessoas, dois convidados queridos, queremos agradecer aqui Isso, importante. a oportunidade de estarmos nesse espaço para poder fazer esse podcast. O Rafael tá parecendo um discurso de formatura, cara. Vai embora, se solta. Ele tá nesse colete Você de sabe que Alejandro o Rafael Sanz. foi nosso orador na... Alejandro Sanz. E deu Apresenta problema. você. Aí, no primeiro podcast, Danilo Gentili? Danilo Gentili. Rapaz. primeiro podcast é Alejandro Sanz. Hoje já tá caminhando pro Zé Bonitinho. Então vamos, meu filho. Ó. Vambora. Agradecer aqui o espaço, a Candice Cigar Co., Candice Tabacaria, conhecido no Rio de Janeiro. Nós estamos na Barra da Tijuca, mais uma vez, no Rio de Janeiro, Brasil. E curtam, compartilhem, dê aquele joinha, aquele like, que essas curtidas, esses compartilhamentos vão ajudar com que a gente prossiga o projeto, esse projeto inicialmente do Augusto e eu, ou mim. E meu, né? E mim. Não, mim. Mas, pessoal, um projeto. Augusto. Projeto meu e do querido Rafael. A gente tá vendo aí, a receptividade está sendo muito legal, as pessoas comentando, enfim. Então, o que a gente pode pedir, né, na internet, curte, comenta, compartilha, deixa aqui as suas Faça as um comentário aqui embaixo. as suas vontades do que a gente de repente pode, as suas sugestões, né? Suas vontades pode ser diferente, né? Eu tenho vontade que você faça isso, faça aquilo. Mas enfim, as suas sugestões de assunto, de profissionais, ou de repente se você tem uma história legal da sua vida profissional, pessoal, enfim, para que a gente possa mostrar cada vez mais na internet que todo profissional tem o seu lado pessoal, muito legal, muito divertido, e cada um tem uma experiência legal para contar e também contribuir para você que está querendo seguir nessa ou naquela profissão e também poder ali ter um aprendizado. Isso é importante que a gente traga, né? Desde o nosso primeiro podcast foi assim e a nossa ideia é essa. Mas eu acho que a gente está falando muito e explorando pouco. Eu ia até falar Né? isso. No primeiro podcast, eu assisti, eu falei demais. Me senti o Fausto Silva. Não Ele pelo não deixa, tamanho. ele não deixa falar. Me senti o Jô Soares. Ô, louco, meu. Brincadeira. Brincadeira! Então vamos dar início a esse bate-papo informal, essa desconstrução do ser humano, desconstrução do profissional. Ainda bem que eu tô com um filósofo aqui, porque desconstrução do ser humano foi sensacional. Exatamente. E vou fazer primeira pergunta a vocês, tomar liberdade aqui, Augusto. Fica à Vou fazer a vontade. primeira pergunta para vocês.
E vocês decidem aí, tirando para o ímpar na porrinha. Porrinha, tá? Porrinha. Vai. Queria saber de onde vocês vieram, qual a história de vocês, o surgimento. Não precisa ir muito lá atrás não, tá? Lá atrás, Eu embaixo. nasci na maternidade, não. Não, antes até, não precisa chegar no antes, não. Mas contar a história de vocês, eu acho que essa é uma das propostas, a gente ouvir um pouco vocês, conhecer mais, conhecer o lado humano, fora dos tribunais, fora da justiça do trabalho, fora daquela posição sisuda que vocês dois, grandes advogados, pessoas queridas por nós. Então, conta aí um pouquinho, começar pela ordem alfabética, respeitando a ordem. Doutor Danilo Mira. Boa noite, gente. Obrigado aí, primeiramente. Ursão. Vou te dar um abraço depois. Um abraço de urso. Obrigado primeiramente pelo convite, professor Augusto, que tenho memórias de ser professor de Direito Administrativo, salvo engano. Isso. Ele tem, já senti que ele tem histórias guardadas na manga sobre minha pessoa, mas tá tudo certo. Perigoso. Se não tiver, eu invento e convenço. Aliás, o que faz um advogado se não for isso? Perfeito. Agradecer o convite a Rafael, que é meu irmão de vida, assim, que já conheço lá se vão mais de 10 anos, mas essa é uma parte menos relevante do convite. Enfim, tenho 32 anos, sou advogado, sou natural de São Paulo. Vim para o Rio de Janeiro mais ou menos nos anos de 2000. Mas de onde? São Paulo? São Paulo não é pequeno não, né? Então, fui criado, eu tenho um espírito nômade, assim. Isso envolve um pouco um dos meus gostos pelo turismo nacional. Perfeito. Fui criado em São Paulo, meu pai sempre se movimentou muito dos trabalhos, porque ele era representante comercial na época da Agrale, que era de maquinária agrícola. Então, cigano? Não, né? Não. Sei tem lá, um espírito cigano. Vai. De repente deixou umas mulheres abandonadas. Mas tem esse espírito também, até meio cigano, inclusive. Na qual fui criado nasci em Guarulhos, morei em São Paulo, mas ao longo do passar do tempo eu fui criado na cidade do interior de Birigui, Araçatuba, Guararapes, enfim, rodei o interior de São Paulo todo. Também vivi 2 anos no interior do Mato Grosso do Sul. E depois, no início dos anos 2000, a gente veio para o Rio de Janeiro, onde eu tô desde então, assim. A maior parte do meu ensino educacional foi no Rio de Janeiro, ensino superior e a vida profissional toda aqui. Enfim, basicamente dentro dessa rotina, para não se delongar, porque o Rafael sabe que eu tenho 12 mil anos de vida e muita Eu história ia pra falar contar. isso agora. Tem a música de Raulzito. Raul Seixas, né? Toca Raul. Eu nasci. Exatamente 10 isso. mil anos. Essa música Não, é do peraí. Danilo. Aí, pela licença poética, eu nasci há 12 mil anos atrás. Ele falou 12 mil, 10 mil. Raul Seixas não chegaria à condição de equiparar-se a Danilo. Cara, Vamos lá. O Danilo, ele não é um ser humano, não. Ele é meio vampiro. Danilo é surreal. Draconiano, tá certo. Essa história de São Paulo, eu acho que na época nem existia Brasil. Quiçá São Paulo. Quiçá São Paulo. Fala, Marcelão. Fala, Marcelão. Primeiramente, obrigado pelo convite. Queria parabenizar vocês pela ideia desse podcast incrível. É um espaço que a gente pode debater, conversar de forma livre, relaxada sobre os mais variados temas. Política, religião, enfim. Tudo. Bom, eu tenho 49 anos, como bem falou o Rafael, sou casado há 27 anos, pai de um adolescente de 15, vai fazer 16 semana que vem. Como a maioria dos brasileiros, vim de família muito humilde. Minha mãe foi manicure e com muito sacrifício conseguiu criar 2 filhos, eu e minha irmã. Bacana. E me formei, tenho um escritório, sou dono de um escritório que atua na área trabalhista. Como o Rafael falou, o foco é rodoviário, mas atua em toda a área trabalhista. E, graças a Deus,
com muito sucesso, na batalha, na luta diária e focando sempre, que eu falo para todo mundo e para os meus funcionários, estudando muito, se dedicando muito, que se não for assim, estou com 49 anos e tive a oportunidade e estou tendo a oportunidade de fazer um mestrado agora, porque antes, enfim, por falta de tempo, que o escritório de advocacia nos consome. Verdade. E nada é fácil nessa vida, né? Nada é fácil. A gente tem que batalhar, correr atrás. E é isso, basicamente é isso. Segredo acho que eu não tenho, não. Tem segredo? Tu tem segredo, Ursão? Eu acho que não tem segredo, acho que eu não tenho, não. Eu senti uma tensão na mesa, né? Vibracional. Vibracional. Olha só. Rafael, eu queria fazer um merchan aqui rapidinho. Surgiu até uma fumaça. Meio turvo. Eu queria fazer um merchan aqui. Eu não conheci o espaço é sensacional. Perfeito. A galera que tiver oportunidade pode vir aqui, ó, curtir um vinho, uísque. Não, e ainda fumar um charuto. Eu chamo de... Eu dou meio que uma americanizada, porque, querendo ou não, né? Ó, até a bandeira dos Estados Unidos aparecendo. Mas assim, mas Candice, eu chamo de Candice. Aí um amigo falou assim, cara, é Candice. É Candice. Candice & Co. Candice é uma grande amiga né? minha. E aí, pessoal, eu sou, até abrindo um parênteses aqui, como foi bem falado, eu sou um frequentador, enfim, um frequentador assíduo aí da Candice, aqui no Rio Design, no Rio de Janeiro, Brasil, na Barra da Tijuca, ao lado do Shopping Rio Design. Tem o CEP também. E realmente, tem um CEP. Rua do Russell 434 da Xuxa, lembra? Rua do Russell 434 mas assim, na Glória. Mande sua cartinha! E aí, pessoal, eu sempre mandei, nunca fui sorteado. E aí, a gente está aqui no Candice, realmente é uma experiência diferenciada, a gente tem um espaço reservado, agradecer sempre aí ao Renato, ao Marquinhos, enfim, a todos os envolvidos nesse sentido. Bom, pessoal, agora é o seguinte, falamos aqui da Candice, desse espaço maravilhoso, sensacional, que sempre nos recebe super bem. E os nossos convidados agora. A gente não veio pra cá só pra ficar, né, de coisas tranquilas, calmas, qual a sua origem, o que te levou, qual o seu signo. Não, a gente quer o fogo no parquinho, né, Rafael? É fogo no parquinho. É lógico, não, a gente quer ver Fire pegar no fogo. É lógico. Vamos lá. E agora a gente vai entrar no causos jurídicos. Bom, seguinte, temos aqui nossos convidados já devidamente apresentados, qualificados, enfim, já também puderam ter a oportunidade de fazer uma introdução de si, mas a gente quer saber de vocês, enfim, de repente primeiro Danilo, né? E aí, conta pra gente, questões aí, diria eu, caricatas ou pitorescas da profissão. Vamos lá, ele já falou, antes de eu terminar a frase, eu tenho. Eu também tenho. Eu quero falar, professor. Já vi aqui. Tem vinheteiro aí, não? Tem vinheta? Casos de família, né? Vamos lá. É vinheta? Não, vocês gostam de bizarrice, não gostam. Não, olha, você falou vinheta? Não. Não foi se com você P, quiser não, né? falar, Não. Se você quiser falar, fica à O vontade. microfone é aberto. Aqui a gente não restringe o microfone. Vamos nessa. Rapaz, então. Não que sejamos idolatria do caos, mas vamos nessa. Não é um caos jurídico, mas é um caos profissional que acaba ensejando disso. Antes de trabalhar no escritório, eu trabalhava em outro escritório, antes de trabalhar com o Rafael, com quem eu já estou há quase 9 anos. Senti que rolou uma condução coercitiva hoje aqui, mas tudo bem, vamos lá. Ele também está conduzido dia 30, lá para casa. Dia 30. Vamos lá. Para não esquecer. O que tem dia 30? Depois eu te conto. Então tá bom. Eu vou esperar ele terminar a história. Deixa quieto. Vamos lá, Danilo, diga pra gente aí, esse caos. Trabalhei com uma sócia, que, enfim, eu era a pessoa mais recente no escritório, eu entrei para fazer a gestão e botar o escritório em dia, e eu estranhava, porque toda sexta-feira as pessoas no escritório comentavam: ah, Danilo, você vai na casa de fulano, não posso citar o nome por questões... A gente... Vamos deixar no anonimato. Por questões eventuais, me resguardar juridicamente de eventuais processos, porque sábado vovó vai estar na casa.
dessa pessoa. Eu preciso me segurar. Desculpa, Danilo, O desculpa. vovó vai estar na casa dessa pessoa. Ó, atenção pro corte. O que acontece quando vovó está na casa? Vamos E lá. eu, passou um mês, 2 meses e eu nunca fui. Né, eu não sabia que... Eu que fui ver essa- vovó. Essa minha sócia, ela frequentava o candomblé. Até que um dia, uma das minhas colegas de trabalho, todo mundo no escritório ia aos sábados. Eu falei, porra, eu não tenho mais nem pai. Eu não tenho condição de falar desses assuntos, E essa, cara. e essa minha sócia, já com uma idade avançada, tem avó. Eu falei, Mas calma aí, Eu vou- quantos anos ela tinha na época, aproximadamente? 55. É, Era possível, era possível. claro. Sim, mas... claro. Né, eu fiz ali um estudo de proporcionalidade, probabilidade, enfim. Tá certo. E levando em consideração que ela era uma pessoa de 55 anos bem vivida. Mas a avó poderia ter 95, Sim, 90. mas fazer Um evento uma pra vovó. caravana para receber a vovó, enfim. Enfim, eu pego, me desloco, enfim. Sábado vamos, me passaram o endereço. Podia ser Dercy Gonçalves. Tal, é a primeira espécie de dinossauro brasileiro, Dercy Gonçalves. Não Vamos faz lá. isso. Vamos lá. Me dirigi, enfim. Aí, Danilo, vamos, fui. Foi ver vovó. Fui ver vovó. Falei, pô, vou lá, vou ver. Eu sempre quis ter uma figura materna, né? Nunca tive essa referência na família. Opa! Falei, vamos lá. Cheguei lá, sábado era o dia que todo mundo do escritório se consultava espiritualmente com essa sócia do escritório, que recebia uma entidade chamada de vovó. Sim. E ela sentada de branco com umas bonecas no chão, tinha uma mesa com pipoca. Só que você pensou Isso. que fosse uma pessoa mesmo. Aí ó. quando eu cheguei, aí eu travou. Não acredito. Aí, enfim. Daí Ele eu- foi na esperança eu- de ver uma figura eu- a lá vovó Vó, Mafalda, ah, creio lá, eu. vovó, exatamente. Falei, vou comer bolinho Papai de chuva. papudo. Pô, pode falar palavrão? Pode. Não, pode não. Não. Não pode não. Porra, não Porra, pode, se mas você olha, falar palavrão, eu vou ficar Porra, é porque eu puto não com tô você. entendendo porra nenhuma. Caralho. A sócia, Marcelo, era desculpa o termo, assim, pode ser não o mais adequado, mas era praticante do candomblé, macumbeira, enfim. E ela recebia, incorporava um espírito, uma entidade aqui dentro da religiosidade. Que era chamada de vovó. Que era chamada de vovó, e ela se fantasiava. É só botava apenas roupa, para contextualizar a história. contextualizando Vamos lá. Tá bom. o sistema, enfim. Aí depois que eu soube disso Sim. e tal, eu fiquei um pouco traumatizado, voltei a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas qual foi Nossa. o trauma? O trauma, na verdade, é a surpresa e o inesperado, e depois você ter que lidar como se nada tivesse acontecido, porque é aquela história do roteirista do Destino, né? Parece que ele cortou sábado, domingo, tirou, volta segunda-feira como se nada tivesse acontecido e tudo normal. O problema é o seguinte, logo depois o problema começou a refletir dentro do escritório e ela começou a receber a entidade em loco, Mas seja, trabalhando? despacho. Fazia despacho no Não, escritório? Não, ela tinha, na entrada do escritório tinha 2 cruzes que ficavam na porta de ponta cabeça e o despacho foi uma analogia ao ato originatório do juiz. Entendi. E na qual ela recebia, aí fechava os olhos, andava, enfim, fazia uns barulhos, o vinheteiro, sonoplastia estranha de respiração profunda, por favor. Porra, aí é exorcista, Não. cara. Não sei, eu entendi. Mas E tudo batia a bem. porta, enfim, era um negócio muito estranho. Então, assim, dentro acho que uma das coisas mais bizarras profissionalmente foi essa surpresa. Não um preconceito com a religião em si, Sim, porque, sim. muito Claro. embora eu não tenha uma, eu respeito a todas, e eu acredito, acho que na fraternidade, no amor ao próximo. Isso é fundamental, né? Com certeza. Mas foi algo meio assustador, assim. Primeiro porque eu era muito jovem, eu tinha 24 para 25 anos, 23, enfim, não lembro. Realmente 24, ele tá bem 24. idoso. Não. 24. Isso tem muito tempo. É. O cara nasceu há 12 mil anos Não, é atrás. importante, pessoal, também. Aqui a gente, lógico, é um papo descontraído e tal, mas é importante colocar o seguinte: existem situações fáticas que foram situações fáticas. Então não tem como contar diferente. Então a gente colocar também essa questão de que, né, hoje a gente está vivendo uma realidade que é importante, que é necessária, de respeitabilidade a credo, a religião, a opções Com e a certeza. realidades de cada um. E prezamos muito Mas por assim, isso. não pra gente ficar também nenhum tipo de restrição ou de censura, não é isso?
mas foi uma situação que aconteceu com o Fato, Danilo. objetivo. E Pegou de é dessa surpresa, forma que a gente está porque ele tá- colocando. Hoje Ele em tava dia não deixa de esperando. ter um aspecto cômico dentro da minha visão. Claro, e da mas minha... é esse aspecto que a gente quer trazer para cá. Nessa descontração, nessa conversa, né? Mas eu acredito o seguinte, eu acho que na verdade, nesse momento, vovó tirou a carteira da UAB e tentou ir pro escritório, cara. Foi simples claro. assim, cara. Claro. Foi simples assim. Tô querendo advogar, ué. Foi despachar com o juiz. É. E aí, vamos lá, vamos nessa. Eu não entendi Depois- porra nenhuma. Sabe o que eu acho, Marcelo? Olha só, essa é a diferença do uísque com gelo e sem gelo. Entendeu? Mas vamos lá. Agora é o seguinte, queria saber de você. Um causo? Olha só. Causa Rodoviário, jurídico. Não necessariamente rodoviário, tá? Não, mas eu ia contar de rodoviário. E, pô. porra, então vamos nessa, cara. Eu vou te falar. Rodoviário tem Eu não vou muito falar, não caos. vou deixar ele falar. Pô, Vamos que lá, vamos lá. Eu rodoviário, tenho uma pergunta pro Marcelo rodoviário é uma depois. profissão que porra, Um abraço Tem vários aí a causos. todos os rodoviários. Eu, pô, já dependi muito desse serviço, Todos dessa nós. atividade. E, Dependemos enfim, ainda da para sociedade. Sim, visitar sim. parentes, ir para outros estados, ir para outros municípios. Um grande abraço a uma galera que guarda uma responsabilidade gigante, Gigante. né? Rala Carregando muito. pessoas, carregando vidas, Sim. carregando encomendas que Horas. precisam chegar. e nessa pandemia enfim. não parou. Não, com certeza. Então um grande Sem- abraço aí sem para os queridos e oportunidade. amados. Deixa eu dar um abraço. Peraí, Desculpa, cara. desculpa. Peraí, filho. Ele vê com essa gravata da Burberry hoje, ele tá impossível. Olha só, um abraço pros rodoviários aí. Vai, Marcelo, diga Então, pra mim. causo de rodoviário, né? Causo de rodoviário. Vamos lá. Diga aí. Conte. Peraí, deixa eu fazer uma coisa antes, que eu sempre quis fazer. Pode. Porra, não dá pra falar de rodoviário sem isso, cara. Bom, muito bom. Vamos lá, Marcos. diga Então, aí. entramos com a ação de rodoviário. Aí eu Pode tenho ter que rir, álcool, cara. Não pode ter álcool, cara. Vamos lá. Essa aqui tu vai entender, porque o teu eu não entendi porra nenhuma. Vamos lá. Eu explico. Então, É um Bom, uísque. o cara, Marcelo, entramos. o cara é filósofo, Ele é, ele é. diferente. Se não tiver, Sou sabe o que fã acontece? desse cara. Tu não concluiu o mestrado. Se tu já tivesse concluído o mestrado, ficaria mais É tranquilo. verdade. Ficaria mais tranquilo. E Vamos esse lá. cara tem uma inteligência, e Vamos isso nessa, é vamos sério que eu tô nessa. falando, Fora da- acima vamos da nessa. média. Acima Acima da média. Mas tu já tá nos finalmente, né? Depois a gente vai Sim, conversar sim, disso aí. sim. Vamos lá, tráfico de influência rodoviário. pra gente acabar esse mestrado. Vamos lá. Vamos lá. Entramos com a ação, o rodoviário chega no dia da audiência. Tá lá, doutor, não quero fazer acordo, não tem acordo. Aí, como Rafael sabe, excelente advogado, todo mundo se conhece na Justiça do Trabalho, chega a advogada da empresa de ônibus e fala, doutor, eu queria conversar com o senhor sobre o dito Pichulé. cujo. Pegou o notebook, abriu, doutor, é justa causa. Falei, mas o que houve? Calma aí. Justa causa é sério. Justa causa é sério, doutor. É justa, né? É justa? Ou não. Pode falar Depende. palavrão aqui, né? Não. Porra, Não. Marcelo, claro que não pode. Não, Porra, não, eu vou Marcelo. falar. Doutor, é justa causa porque ele parou o ônibus e o travesti bloqueou. Meu Bloqueou o Passou a menino. marcha também? Passou a marcha. Ih, Mas é o que era o motorista? O motorista. E o Sexo pior de oral. tudo, a mulher do cara tava lá na audiência. Ai. Eu chamei o cara. Eita. Amigo, aqui ó. Virei o vídeo pra ele. Olha aí. Mas você viu? Vi. Viu o dito cujo? E era traveco. E- Aqui ó, e vamos colocar tava- aqui, é, e nada tava- contra. Claro. Aqui é Gente, a papo questão informal, fática, não, questão outra coisa. fática, E jurídica. a questão Marcelo, só fática que sendo foi... politicamente correto, é mulher trans atualmente. É, Travesti é, é é. o termo jocoso e pejorativo Desculpa, É. então. na qual Então, como é que- podemos sofrer Como é que fala? represália. Travesti? Ah, mulher trans. Mulher. Mulher trans. Não, até interessante a gente abrir um parêntese aqui, e eu falei disso já em outras conversas e outras falas. Fale pra gente. É o seguinte, a gente não tem a menor intenção aqui de ter nenhum trato jocoso, Sim, sim. pejorativo, nocivo, muito pelo contrário. Tá? E também não estamos fazendo nenhum tipo de demagogia. Até porque Mas a até pra gente poder se inteirar nas nomenclaturas, para que a gente possa falar Sim, corretamente, sim. né? E em breve, a gente também terá aí convidados importantes, até para que a gente também possa dar voz, né, a todo e qualquer
todo e qualquer profissional. É importante a gente entender que a mulher trans, enfim, heterossexuais, homossexuais, Comunidade temos LGBTQIA+, em vários geral. profissionais que já aceitaram o nosso convite, né? E também vão estar aqui para ter voz, para contar seus causos. Aliás, são muitos e bons causos também conosco. Eu Então, acho. assim, para a gente colocar dessa forma, pessoal, que existem situações fáticas. Sim, claro. E a gente não está aqui para tecer nenhum tipo de comentário pejorativo, acusatório, atentatório, enfim, para esse ou aquele lado. A gente está falando de situações de trabalho e a gente que Perfeito. sabe no dia a dia aí de trabalho, a gente recebe, né, todo tipo de pessoa, de profissional, de indivíduo. E aqui, né, o Marcelão tá contando pra gente aí essa situação. Mas diga aí, Marcelo, o seguinte. Mas como é que é? Então- Qual é o nome? Só perdão, eu posso fazer uma interpelação? Claro, pro claro. professor Augusto. O professor na- Augusto não, vai para- ficar é cara que- essa conta, hein? não, Eu professor combinei não, com ele pô. um Dá medo, negocinho dá de. medo. Vamos lá. Não, é só porque na verdade assim, eu sou muito defensor do uso coloquial da linguagem, ou seja, da linguagem informal pra gente atingir o público final. É um filósofo. É. Eu sou fã desse cara, meu irmão. É Eu não gosto a muito da norma reencarnação culta de Sócrates. pelo fato Rafael, dela ser muito Pô, excludente. você Uhum. Mas, contrata assim, e contrata felizmente ou bem. infelizmente, hoje em dia a gente passa tentando corrigir aquela dívida histórica, né? Que já passamos pela Tentamos comunidade, e devemos, que nós temos uma dívida gigantesca. Sim. seja com a comunidade sim. afro, pela Sim. comunidade LGBTQIA+, enfim. E os nossos vícios linguísticos, às vezes, eles estão incautos, estão presentes, às vezes numa simples frase. Até Sim, porque, sim. desculpa só abrir um Sim, parênteses. claro. Foi até o que eu falei no início. A proposta é a desconstrução. Desconstrução. Desconstrução de tudo. Perfeito. E a gente precisa desconstruir. E esclarecer, explicar. Claro. Aqui é uma oportunidade, né? Aqui A gente não precisa é informar. um veículo de comunicação, não deixa de ser. A gente quer que seja. Então é importante que a gente esclareça e abra espaço para isso. Mas, cara, vamos deixar Vamos o deixar o Marcelo falar, que eu já interrompi. Posso terminar meu caos? Olha só, Gente, existia. mulheres trans. Só para eu entender, Marcelo. Existia um motorista, um rodoviário, também vamos falar correto. Que Não foi, é só motorista. que foi O demitido por rodoviário justa causa. causa. sendo demitido por justa causa. Que eu não Por- sabia qual mas era a era- justa mas- causa verdadeira. Por só um advento. Só um parênteses. Havia pedido da nulidade da justa Sim, causa. ele falou a princípio que não sabia o motivo. Claro. Não sabia o que couve. Ele não sabia que couve. Que couve, não sabia. Então, olha só. Falei igual o Didi agora, né? É isso aí, pecete. Olha só. Então, Parecia o até um Romário. rodoviário. É isso aí. Eu parceiro. também achei Ai, bom, mas parceiro. vamos lá. Treinar pra quê, parceiro? Foi dispensado por Foi justa dispensado causa. Porque a mulher trans Estava seduziu-o. e ele parou o veículo Ah. em lugar indevido e Pô, foi se tivesse parado no lugar certo, não tinha dado problema. O problema Não, mas- foi o estacionário errado. e o que Mas aí acabou- tem câmera também. tem interna, câmera e daí que a pega. doutora gentilmente falou: doutor, mostra o vídeo pra ele. Tá, E eu chamei o. tá preenchido no o artigo cara- 482 da CLT? Eu acho que tá, Pô, eu né? vou ter que pegar pra eu ler. acho que Marcelo, tá, só uma tá, dúvida. tá. O tamanho da justa causa era grande? Era muito grande. Era grandíssimo, quase do seu tamanho. É uma justa causa. Justíssimo. E daí mostrei o vídeo pro sujeito e falei: e aí, meu amigo, o que que eu faço agora? Ele: doutor, pelo amor de Deus, faz um acordo. Faz um acordo e não deixa a minha mulher ver isso de jeito nenhum. Eu falei, aí entrei, fiz um acordo. Ele falou: doutor, nós vamos entrar, o juiz não vai me perguntar nada. Mas né? me diz uma coisa, eu tenho uma dúvida aqui que surgiu. pode- Lá vem, lá vem, lá vem. Não, uma dúvida. Eu tenho que me segurar. É uma dúvida. não, uma dúvida jurídica, uma dúvida que até para os estudantes de direito. Você, quando estava lá com ele, com o autor da ação, com o reclamante, vocês dois entraram na vara? Ih, Ailson. Entramos na sala de audiência. Para quem não sabe, para quem está nos ouvindo e não é do universo jurídico, a Justiça do Trabalho, em especial da a justiça do como um Trabalho, todo, justiça né? comum, Justiça claro, como um todo, óbvio. né? Tem a vara de infância, a justiça Quem como gosta um dessa é todo. o Michael Jackson. Vara de execução Coitado, penal. deixa ele.
Execuções penais. Várias Deixa ele, execuções deixa penais. ele. Então tem a vara. Querido Michael Jackson. E quando a gente, no universo jurídico, a gente se refere sobre a unidade dentro do fórum, então é vara, no caso, É o vocês órgão, né? dois. O órgão de julgamento. Eu acho que, na verdade, é melhor a gente não evoluir Fala, o assunto, professor. porque é vara, é órgão, o assunto só piora, Só cara. pior. O assunto sempre é falho. Vamos seguir o nosso Mas bloco. calma aí, ele não respondeu a minha pergunta. Vocês dois Não, ele entraram falou, na ingressamos vara. Entramos na audiência. sala de audiência. Não alopra, Rafael. Ajuda a gente a manter o podcast no ar. Pelo Marcelo, amor de Deus. A dúvida. gente nem começou Dúvida. direito. Dúvida. Você incidiria na justa causa do motorista? Não entendi. Eu também não. Também não. Eu também não compreendi. Mas aí, concluindo. Concluindo, fizemos um acordo. A mulher do cara não descobriu e vida que segue. Deixa eu te perguntar, Marcelo, agora vamos evoluir nisso aí, que é um assunto bom pra gente, né, tentar. Seguinte, o ônibus estava sem passageiros? Sem passageiro. Final da jornada. Última jornada. Última jornada. Final da jornada. Eu só não vou Botou falar um o jazz local que pra ele... tocar. Pode falar o local que ele parou? Era Não, Quinta da você Boa que Vista, sabe. não, né? Era Rio- Quinta da Boa Vista, não. Rio das Pedras. Rio das Rio das Pedras, pode Rio das falar. Pedras. Parou ali. Era o Castelo, não, né? Não podemos posso expor. falar. Não, porque eu tô, de repente, né, um dia a gente tá fazendo nada. Pega um. Mas me diz uma coisa. Qual era o turno? Era TU? Não sei, não lembro. Não se recorda, não se recorda. Mas que o negócio, como você falou, gigante. Oi? O negócio era gigante. Não, eu perguntei qual era o Não, ele tamanho, perguntou, se a ele justa causa era perguntou, grande. ele perguntou o o- fundamento, como é que tava peticionado, entendeu? Enfim, Era gigante. fundamentação. Tava bem fundamentado. É isso aí. Sensacional, muito bom. Bom, Quando é bem fundamentado, Faz quando a toda a tese é extensa e bem fundamentada, faz toda a diferença. faz toda a diferença no Perfeito. universo jurídico. Perfeito. E acabou que você, conduzindo o processo pelo reclamante, não tinha outra saída a não ser entrar no acordo, e o acordo entrou. Eu vou quebrar o O protocolo. acordo entrou. Entrou. Bonito. Bonito. Estamos lascados aqui. Seguinte, eu vou quebrar o protocolo e eu vou contar um caos. Vou Eita. contar um caos. Cara, o que Você- acontece, pessoal? Seguinte, você que tá em casa, aí, recém-formado, No trabalho, graduando, no trabalho. dirigindo. Dirigindo é sensacional. Ouve a gente, pô. É, claro. Certamente vai animar mais o teu dia do que ouvir essa música aí. Mac FM, música clássica, muito boa, mas o nosso áudio pode ser melhor e pode Ouvi- revitalizar aí a Mas diz sua uma vida. coisa, e me surgiu aqui, desculpa eu te cortar, porque eu adoro cortar. É. Ele tá bom pra trabalhar na edição. Vou aqui. cortar você na mão. Assim, assim. Desculpa eu te cortar, mas Tchá, tchá, ouvindo, você tchá, falou música clássica, mas eu queria saber, sei lá, surgiu aqui. Axé, Não conheço esse ritmo. Lambairode. Não conheço esse ritmo, na verdade. Já ouvi falar na Você, década de 90. você no anterior falou que ia dançar. É, olha só, pessoal, Mas desafio voltando para ao não, caso. desafio para vocês. Quando a gente atingir 1000 inscritos no nosso canal, eu e Rafael faremos uma coreografia aqui de axé. Faramos. Faramos foi sensacional, Mas né? Farane, né? Olha só, Farane. Sensacional. pessoal, caos. Seguinte, pessoal, Conta aí, Augusto. Vamos lá, Conta vamos pra lá. gente aí seu caos. seguinte. Beto Barbosa. Adocica, meu amor. Seguinte. Adocica. Lambada. Eu dançava lambada. Lambada, dancei. É Morro da Mentira, Urca, não, pô. mentira. Morro Dancei da com a Urca. minha esposa hoje. Foi a primeira pessoa que eu dancei lambada. Eu não, eu dançava Olha aí, muito com a minha tia. Ficamos 20 anos sem nos ver, né? Depois eu cheguei com aquela cara Ou mais então o lavada do Netinho. mundo. Ô, Bila. Nossa, esse aí, Esse meu aí é Deus da do céu, antiga, esse aí né? não consegue nem mais cantar É hoje. bolsonarista Consegue esse? nem mais cantar hoje. Dos bravos. Olha só, É, seguinte. Aí eu também É. concordo contigo. Seguinte, pessoal, essa situação do caos, preste atenção que é interessante. Tá, antes de você fazer caos do Augusto, você bota o vinho aí, Vou filho. botar na hora. Vai botando e vai falando. Vai botando e vai falando. Tá certo? E Certo, agora então. com vocês. Bota aí. Causos. Um oferecimento Jequiti. Vai. Causos de Eita. Agora com vocês, causos de Augusto. Conta aí, Augusto. Conta o caos.
Bom, vamos lá. A gente sempre deixa pros convidados, né? Mas, cara, esses causos que eles trouxeram, as situações que eles trouxeram pitorescas aí, sensacional, uma melhor do que a outra. Vovó Mafalda do Terreiro né? E o romance do rodoviário. Aí. Nelson Rodrigues. Aí, eu gostei. Nelson Eu Rodrigues. gostei O disso aí. romance rodoviário. Sensacional. Enfim, dá livro. Alfred Seguinte, pessoal. Sensacional. Mas é o seguinte, pessoal. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Doutor Pornô. Não. Escuta essa. Doutor. Fala. Nunca ouviram falar. Fala que eu Doutor te Pornô. Fala que eu Amigo, escuto. tem coisa que só amigo faz com a gente, né? Só amigo. Aí, Mário Tavares, meu querido amigo de faculdade, vou trazer ele aqui. Que Mário? Amigo meu de faculdade. Amigo de faculdade, Mário Tavares, Mário. gente boa, vai vir aí no podcast. Já já. Mário. Augusto, tem uma situação aí no foro do Meyer. Aí eu falei, fica cara, em algum lugar do Rio de Janeiro, tá? E aí eu falei, cara, beleza. Como eu falei aqui, repito, né? Vem que Você, vem. num determinado momento, está fazendo até animação de festa infantil, né? Recém-formado, tá animando viúva em velório, tá fazendo tudo. E aí, falei, cara, vou lá. Pessoal, vara de família. Ei, Eu, só para contextualizar aqui pro pessoal, poxa, advogado aí há 15 anos, professor universitário em Direito Administrativo, Direito Público, Administração Pública, Direito Tributário. isso é um Eita, currículo. tudo Aí a eu ver vou- com família. É tudo a ver, tudo a ver. O mais Rafael. próximo que eu chego de família é minha esposa e meu filho. Aí, vamos lá. Direito de qual família. filho? Direito de família. É o que eu registrei, o Pedro. Pedro. Tá? Meu amigo, meu querido e amado filho aí, Pedrão. Um dia hoje eu vim de terra, não dá pra mostrar a tatuagem. Tira o terno. cara. Depois eu mostro, antes de encerrar. Não. Beijo pro Aí, vamos Pedrão, lá. né? Beijo pro Pedrão, Pedrão. Pedrão. Conhecido como Pedro. Pedro- Mas não, Pedro- o sobrenome a gente resguarda. E o Pedro. Pedro. Aí, seguinte. Pedro de Só porque eu falei da vovó Mafalda ali. Devolveu, ele devolveu. Seguinte, Danilo pessoal. devolveu. Aí, fazendo tudo e mais um pouco, cara, tem uma ação lá de família, lá no Foro Regional do Meia. Tu vai? Eu falei, com certeza, Claro. com certeza. Peguei a Kombi, na época era Kombi. Até se Churu! Até se fosse Era Magé. Kombi, fui lá eu pro Meyer, de Kombi. Eu não entendi esse aí, Meyer. Meyer. Meyer é longe? Porque é longe, porque É longe? eu morava em O Jacarepaguá. saudoso Paulo Gustavo falava muito do Meyer. Isso aí, o Meyer, se a pessoa tiver opção, ela não vai. É. Mas vamos Vai lá. pro Leblon, né? Como eu não tinha opção, eu fui. Mas Mas só um um instante, calma aí. abraço pessoal do Calma Meyer aí, aí. você- Meyer, Dias da Cruz. Eu estudei no Meyer na Escola República do Peru. Olha Quem aí. mora no Meia. Olha o Segredo, rodoviário. olha o segredo. Eu acho que o reclamante Vamos lá. Aí, Calma aí, só um instante. Você fez um sonzinho. Tum, tum. Era aeroporto? não, tum-tum era aquele, passava o roteiro da Kombi. Era assim. Como Ah, que era assim mesmo. Era Eu tum, peguei- não era tum-tum. Tum é Você chique, que fez tum-tum é galeão. Não. Você é um Galeão cara com chique. bica. Você é um cara chique. Olha só, no último podcast, assiste o podcast que o Rafael contou a história que ele foi de jatinho particular pra Brasília, filho. Não é qualquer um. Não, calma Né? aí. Não. É um motor. mega jato. Não conta não que é pro pessoal. É um mega Não jato. conta não que é pro pessoal assistir o Augusto, nosso primeiro mas teve um podcast. jatinho aí que ele sofreu um perrengue. Depois ele conta isso também. Então, ele vai contar, mas Quer saber? Assista o anterior. com o Primeiro Marcos podcast, Malezão. com o Marcos Primeiro podcast Malezão. tem lá. sensacional. Vamos lá, pessoal. Então, eles não deixam contar, vou contar. Seguinte, tum-tum é galeão, isso é chique, isso aí é voo Não, internacional. Tum Tum é funk. Não, você faz de novo. Tum-tum. Isso é galeão. Aquela moça do... Voa Fly. Galão. There's a selection. É o seguinte, Antônio Carlos pessoal, Jobim, por o favor. meu é Turu. Engenheiro. Era Rio das Pedras. Tinha jeito. Taquaramerque. É isso aí. E aí Raiz. apertava aquele botãozinho, aí vinha aquela porta. Sensacional. Pô, isso é van, cara. Tira a mão, tira a mão. Eu sou criança de Jacarepaguá também. E ainda, É isso aí. e ainda tinha um cobrador, É. que não é Vaga troca- sentada, que tem não é vaga trocador, sentado, mané. Que não é trocador que Isso troca é van, dinheiro. é van. Cobra... É. Não,
Kombi? Não, Kombi. Kombi, Kombi, Carcunda, ele que ficava isso? aqui, ó. Isso é ó. raiz, pô. Ação É, trabalhista, olha aqui, ó. O cara ficava igual o Mas- tudo em Notre Dame no Mas- final da mas não era jornada. sócio, não? Hã? Vai lá. Vamos lá. Aí, cheguei lá. Cheguei no Foro do Meia, No foro. 78 graus Celsius no dia de terra, fazer audiência. Aí, 8 da manhã. Presta atenção. E fica perto do bombeiro, hein? Fica, minto. Fui lá ver o processo. Bom advogado faz o quê? Vou conhecer a causa. Lá Fui no lá. Salgadão, do lado Fui do ver o Salgado processo. Filho. Fui ver o processo. Pessoal, fui vendo o processo. Por que surgiu essa história do doutor pornô? Vocês vão Mas calma aí, entender. Foi ver o processo? Como assim foi ver? Você não Fui ver, tinha fui acesso ao eletrônico, não? Porra, Rafael. 1900 e Guaraná Isso é com rolha. raiz, filho. Isso é raiz, filho. Isso é Não, 1900 mas é pra Não, explicar pra É, não pro tinha, jovem. não tinha. O pessoal de hoje tá Aquele bem, processo tá bem. Verdão, É, rosa. isso aí. 30 A volumes. gente ficava com a camisa colorida, rainbow shirt, né? Que ficava com aquela rainbow assim, o suor ia pegando a cor da capa do processo. Lembra do TRT quando pegou fogo? Eu era estagiário, escraviário, né? Um abraço a todos os estagiários aí, que se eles não trabalhassem, a galera parava de trabalhar. Seguinte, depois eu vou puxar aqui nesse podcast um movimento de greve dos estagiários, vai ter advogado se suicidando aí. Seguinte, pessoal, olha só, brincadeira. Então, Foro do Meia, chego eu lá, queria dar uma olhadinha no processo, por gentileza. Aí, banca única já instaurada, banca única, aquela vidrinho, eu costumo chamar de um abraço carinhoso a todos os serventuários. Hoje eu falei para advogada que trabalha comigo, arrume problema com o magistrado, mas jamais Nunca! com serventuário. Jamais. Seguinte, pessoal, seguinte. E aí, aquele vidrinho, mais ou menos aqui do nosso querido podcast, do Candice Co. Não é Candice. Candice, mas eu gosto de americanizar. Não. Candice Co. E aí o seguinte, parece um aquário, né? Já viu? Aí os peixinhos estão lá dentro, que são os serventuários, Suando. eles vêm na sua direção É e eles banho. viram de volta e não vão atender você. Mas enfim, fica aqui um protesto. Mas dessa época, hoje já Registrou melhorou os bastante. protestos. Hoje já melhorou bastante. Bota, hoje tem ata. Hoje, E aí é o mas seguinte. Hoje melhorou porque tá na pandemia e não. A gente não vai lá. Seguinte, olha só, pessoal. Aí, tô vendo o processo. Você vê que é antigo. Agora tu vai entender. Agora nossos convidados vão entender que é antigo. Processo, pessoal. Com anexos de fotos. Lembra do filme, quando você queria ostentar numa festa, você falava o quê? Pode tirar a foto que eu comprei 2 de 36 pose. Tu lembra disso? Tu lembra disso? Pode tirar que eu... 2 de 36. 36. É a ostentação. Claro! Ainda revelava 38. Tu saía da loja da Kodak como? Com aquele pataco assim, ó. Deplá. Parecia Kodak, Narcos, Narcos Netflix. Parecia... Fujifilme. Aí saí lá. Aí fotos no processo. De quê? O marido, essa é boa, quase rodoviário, quase. O marido, direito de família. O marido tirou lá, chegou do futebol. Essa foi sensacional. Que acontecia? Sensacional. Quase uma vinheta essa aí. Alô, você. Ele chegou do futebol. A esposa solícita. Vou pegar a roupa, vou botar pra lavar, né? A roupa do trabalho. 2 rolos. Não. Qual é o 2 rolos. feminino de rolo? Não sei. Não aprendi. Faltei essa aula, eu tava com catapora. Seguinte. A Roliana. 2 rolos de filme. Kodak, 36 poses. Ela revelou. Vou botar pra revelar. Gentileza. Né? Claro. Mulher solícita. Falou o quê? Poxa, ele era representante comercial. Esses filmes, vou botar pra revelar. Pra ele, pra ajudar. Ele tirava foto dos estandes, das propagandas que ele fazia nas feiras e tal. Representante comercial, não me lembro qual o produto. Isso aí, 2005, sei lá. Os produtos. Aí vou revelar. Beleza, tranquilo. Nesse momento, junto nos autos, eu começo a folhear os autos, eu olho lá pra dentro do cartório, todo mundo tá rindo. Da minha cara, obviamente. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Mas não tinha chegado ainda. Tinha passado Não tinha chegado ainda no momento processual adequado. Justo. Fui folheando o processo. Na linguagem preliminar. Fase preliminar. Fui folheando. Ou então na linguagem do jovem. Essa porra vai dar merda. Bem tropa de elite, né? Já vi que vai dar merda isso. Folheando o processo.
Eis que Eis que... me deparo. O filme não era de poses? Eu descobri por que se chamava filme de poses. 36 poses, 12 poses, 24 poses. Tinha poses. Todas possíveis e imagináveis. Cara, seguinte, meus queridos amigos convidados aqui, Rafael, é o seguinte, o cara era representante comercial, foi para uma feira, arrumou, Um né, biricutico. um Tchotchô Mary Baby, Biricutico. e aí, como ele não usou todas as fotos para tirar foto do stand, falou, tem umas fotos ainda aqui. Eita. Umas pose. Fazer pose. Cara, já ex-esposa juntou nos altos. Mas quais eram as poses? Aí fica na imaginação Eu dos tô que nem- espectadores. Olha só, eu tô que nem o Marcelo na história do Danilo. Querendo entender. Eu perdi. Tô tentando entender. Não, é. Não, não. Não entendeu porra nenhuma. Aí você vai entender por que do advogado. O apelido foi do cartório. Advogado, pornô ou depois ficou mais íntimo. Mas Já você estavam era me chamando de pornô? Doutor Pornô. Eu fiquei conhecido no foro do Meia como Doutor Pornô. Tanto que nunca mais eu voltei lá. Rafael, será que foi isso mesmo? Não, Doutor Pornô. Aí só. o Você já processo. foi motorista de ônibus? Não. Você já, O você já foi processo- rodoviário? Não. Você já foi cobrador? Nessa vida não. Fiscal? Nessa vida não. O processo repleto de imagens, de fotos com essas poses, Mas né? você não falou quais foram as poses. Eu... Vamos imaginar, eu vou te falar o seguinte, tinha. Calma aí. Faz as poses. Eu vou fazer uma só. Diga. The best of. Calma aí que eu vou dar espaço. Qual é a pose? Que coisa linda. Não, mas calma aí. Não, já fiz. A foto tem Não, já movimento? fiz. Não, aí eu tô fazendo em movimento pra dar uma acrescentada, uma enriquecida no podcast. Justo. Seguinte, pessoal. E aí, as 36 poses no processo. E por isso fiquei conhecido no foro do Meyer como Doutor Pornô. Só uma dúvida. Por quê? O processo era repleto de De fotos, de poses do rapaz. E eu fui. Aí o meu amigo. Por que meu amigo me indicou? Porque eu fui advogar. Aí vem a melhor parte. Não, pera aí. Vocês acham que a melhor parte já veio? Não, melhor parte. Audiência. Audiência, Sim. audiência. Pessoal, juiz. Gente, de boa, igualdade para todos, mas vocês sabem que na família, no direito de família pesa diante desse contexto que eu tô falando. E aí, eis que na sala de. Olha a sala de audiência, quase uma prova de Round on Six da Netflix. Seguinte, pessoal. Sala de audiência. Eu, o ex-marido, secretária da juíza. Já complicou a minha vida, já sabe, né? Juíza, promotora, porque tinha uma filha menor, Tudo mulher. defensora e a ex-esposa. Tu acha que eu arrumei o que nessa audiência? Fez Uma a pose. posição. Mas Quase que eu fiz a pose pra ele cumprir o ato ali naquela. Mas me diz uma coisa, essa pose, só pra gente entender, essa pose ele tava sozinho? Não. Era o Havia mesmo ali- caso do rodoviário? Não, Era um. não, Como não. é que é o nome? Desculpa, não pode falar. Mulher trans. Da Mulher mulher trans. trans. Era Não, mulher não. trans? Não. Ali, na verdade, era um. Era um ato, né? Libidinoso. Libidinoso, né? Certamente Ele era voyeur, ele. tipo, Não, ele realmente arrumou um affair na feira, né? De produtos alimentícios, né? Alimentares, alimentícios. Alimentícios. Alimentícios, acho que também serve, né? Alimentícios. E, Alimentícios. e aí ele era um representante de uma marca, até uma marca famosa, que eu não vou falar aqui, Alimentícios. até se patrocinasse a gente eu falaria. Mas uma marca famosa de alimentos para crianças e papinhas e, enfim, outros derivados. Uma marca muito conhecida e bebidas lácteas e afins. Com né? Nzinho. É, mais ou menos. Fala o nome, daí bota o pi. Não. E aí, representante comercial. E aí, realmente, claro, normal, né? O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Ele acabou se interessando por uma pessoa lá na feira. Aconteceu um clima, né? E chegou ao clímax. Só que a esposa mas- solícita revelou as fotos. Vara de E- família bem. E bem aí, sensível. meus amigos, nesse contexto, o que aconteceu? A juíza se levantou De forma justa.
falou assim... Justíssima. Eu falei, excelência, realmente a gente tem que conferir. Eu não tinha o que falar, né, Rafael? Não. Aí falou, excelência, olha só, a gente tem que verificar... Acordo. Realmente, o excelente. O meu cliente foi um momento de fraqueza. Ronaldo Momento de Fenômeno? fraqueza. Ronaldo Fenômeno? Que realmente acontece, mas ele está arrependido, enfim, não colocando em voga aqui se vai voltar, se não vai voltar, mas de antemão é mãe da filha dele, né? Ele está aqui se prontificando a se desculpar perante o juiz, é importante, até para a situação dele enquanto pai, enfim, a gente argumenta, né? Mas faz parte do nosso show, como já diria Cazuza, e aí ele... e aí a juíza levantou-se, e aí é o grande finale. Doutor, começou a folhear o processo, eu falei, não tem necessidade, excelência. Começou a folhear o processo. Doutor, Doutor, realmente... quem nunca passou por isso? Realmente, o seu cliente Tá fugindo. é fraco. Até hoje, Rafael, eu não entendi esse é fraco dela. Tá? Mas fica aí pra vocês, pra que a gente deixe no ar, né? E você coloque aí nos comentários, curte, comenta. Esse é fraco. Qual é a sua interpretação? Será que ela tratou de forma personalíssima ou ela se referiu ao feito, às condições jurídicas do feito? Enfim, Eis fica a no ar questão. aí, pessoal. É mais um caos da nossa mesa. Podia ser pior. Só Podia. estávamos participantes da audiência. Felizmente, no processo de família que tramita em segredo de justiça, É isso aí. não tinha plateia. Imagina o constrangimento Sensacional. de ter um Eu estagiário falo que esse assistindo. cara é acima da média. Olha o que ele pegou. Eu não tinha pensado Exato. nisso, Rafael. É a primeira coisa que eu tô aqui pensando. Eu tô falando, meu Deus do céu, imagina Imagina se se- tem, Cara, legal se ele tem ter... gente Como numa audiência assistindo. normal. É legal ele ter levantado isso, Marcelo, é o seguinte, na audiência do rodoviário, tinham pessoas na sala acompanhando a Tinha. audiência? Por isso que ele Não resolveu. tramitava em segredo? Não. Caraca. Por isso que ele Legal resolveu falar fazer o acordo. Até porque pelo viés- Resolveu nos Até corredores. porque a esposa poderia adentrar a sala. É, porque... Aí você imagina- A esposa tava com ele? A esposa estava com ele no dia da audiência. Nossa. Imagina Até se ela entra à sala de Eu audiência tô e a Até porque na advogada justiça do apresenta trabalho tem o muito vídeo. disso. Você né? ia ficar conhecido como doutor pornô também. Pornô. Tá vendo? Olha aí. A justiça tá do trabalho tem muito disso. Eu Verdade. na faculdade era o representante filha da puta. O Rafael acho que deve lembrar Não disso. sei de nada. Lembrando que Augusto é professor de Direito Administrativo, Olha, eu o cara expulsei. Augusto, o cara cismou com você. Como Eu professor. cismei. Eu expulsei Ele tá querendo alguma coisa uma aí. professora de Direito Administrativo da faculdade. Você quer É fazer mesmo? administrativo? Sério, Mas você- não sei se você- o Rafael lembra. Você quer fazer Você- administrativo? Não, Você odeio Danilo, direito. você foi Você aluno odeia o Não, ele não falou isso não, pelo amor de Deus. Não. Você não, você Augusto foi é aluno... uma referência. É Você foi, verdade. você foi aluno de direito administrativo de meu, não? Não, Tá, não, tá. não. Aí- Viu que ele falou? Não, Não. com certeza. Não. Fugi demais. Mas na época, o que acontece? Era uma reclamação geral dos alunos. Eu não sei se o Rafael já estava estudando com a gente, que o Rafael entrou, acho que no 4º ou 5º período Aham. na nossa faculdade e tal. E a gente tinha uma professora de direito administrativo muito ruim. E como eu era representante de turma... Quer falar o nome? Não. Cara. Mas Olha eu só, lembro. vamos manter a nossa verba para Quando pagar a bebida e cortar- não para pagar processo. Quando cortar, eu falo o nome. Enfim, essa professora era muito ruim. Muito ruim. Você lembra quem é? Aí eu mandei um e-mail pra coordenação, expliquei O que como era seriam a dos dinâmica, professores bons se não fossem os professores ruins? como era a dinâmica da aula de direito administrativo dessa pessoa, enfim. Aí eu mandei um e-mail e convidei o coordenador da faculdade, que eu não vou falar o nome também, enfim, depois quando a gente cortar mancava? ele... On-off. Mancava. Só para, ó, Olha só, só calma aí. para OnlyFans. Vamos abrir o OnlyFans. Não, Aí você calma vai aí. ter acesso Boa. a essas Calma aí. falas. Olha só. A gente tem uma teoria. Advogado, depois de um tempo... Fala aí, Danilo. Fica barrigudo, puxa da perna Olha, e fica com alguma doença. Fica Pressão muito fedido, alta, é. alguma eu acho merda, que barrigudo. Eu também. Você sobreviveu. Vamos nessa. Mas enfim, aí eu mandei um e-mail convidando o coordenador da faculdade pra assistir a aula dela. Uhum. Aí eu mandei explicando, falei, Chato olha, ela tem pra dificuldade caralho. na didática. Eu era chato pra caralho. Aí eu falei, olha, ela tem dificuldade na didática, na transmissão de conhecimento, etc. Ela não sabe dar aula. É, se não há sem- conhecimento, não se há o que se transmitir. Né?
ela não sabe dar aula sem um papel de caderno rabiscado na mão. Aí eu falei, eu vou foder essa filha da puta. Eita. Não pode desculpa. falar palavrão, Eita. cara. Não pode falar palavrão, porra. Aí Não, ele Pessoal. tá dentro da cota ainda. nossa sala, né, tinha a porta de entrada dos fundos, que quando acabava o horário entrava o pessoal para não atrapalhar a aula, e entrava o pessoal quando estava no horário pela frente. Ah. O coordenador entrou pelos fundos, sentou e eu olhei para ele. Olha Ele só fez Só assim. um parênteses. São parentes. Olha o que ele fala. Pausa. Antes da gente começar, o que ele falou aqui? Qual é a parte mais importante, melhor dele? Pô, ele tem vários predicados. Não, ele falou pontualmente que a parte mais importante dele era a parte traseira. Entrava pelos fundos. Não, Ele não, fala não. que o Ele falou que o meu melhor Eu- perfil não, é o de. eu tô tentando entender. Meu melhor perfil fotográfico, audiovisual, etc. Ah, tá. É a parte Nem o de traseiro é Traseira. tão bom, eu tô ficando careca, gente. A idade tá chegando, Sim, tá complicado. sim. Mas Não tem enfim. necessidade disso. Não, era só pra eu conseguir Augusto, eu entender. fiz uma pergunta. O coordenador, olhei pra trás e ele fez assim pra mim. Aí eu falei, professora, aquele aluno chato que levanta a mão pra tudo. Muito chato, cara. Me explica pra mim como que eu utilizo Muito chato. a teoria da Sério? reserva do possível pra exclusão da responsabilidade civil do ente público, por favor. Cri, cri, cri. Ela não respondeu, enrolou, falou que aquela minha pergunta não tinha pé nem cabeça. Enfim, basicamente a teoria da reserva do possível é o estado de acumular gordura. Eu não vou entrar em Gordura? muito, Dieta. entrar em grandes devaneios aqui, mas ela não soube responder, falou que eu estava errado e tal. Acabou a aula, fui conversar com o professor. No período posterior, essa professora não teve o contrato renovado com a faculdade, foi convidada Porra, a tu se demitiu retirar. a professora, cara. 2, eu demiti professor de direito de contratos também, que eu não vou falar o nome. Me diz uma coisa. O que vocês querem deixar daqui pra frente? Qual a história que vocês querem quando nós não estivermos mais aqui? Que vai chegar esse momento inevitável. Quando chegar esse momento, e vai chegar, inevitável, o que vocês querem deixar pro legado, como história da vida de vocês? Marcelo. Cara, assim, o que eu quero deixar pro meu filho é o que eu falei aqui no começo. Estudem. Estudem muito, que a educação é a única fonte de conhecimento, e a única coisa que não tiram é cair no que todo mundo fala, mas é isso, Parece cara. clichê, né, Marcelo? Parece Mas clichê, não é. mas Não, não é. Gente, eu Estudem, acredito muito estudem. na formação, na educação. A educação é uma ferramenta transformadora. Sim, é o que eu quero deixar pro meu caminho. filho. Não são bens, não é dinheiro, é educação, cara. Não tem, é o legado que eu deixo pro meu filho. Os 2 iates, os 78 apartamentos, Também, é só o pra ter uma escritório, tranquilidade. É só pra ter uma escritório, tranquilidade. Danilo, Diga, Danilo. Me diz se alguém fizesse um livro póstumo de Danilo Mira, o que você gostaria que estivesse escrito nesse livro póstumo de Danilo? Cara, eu vou responder 2 perguntas. A primeira a que fizeram pro Marcelo e a segunda que fizeram pra você. Enfim, assim, a referência que meu pai me deu, que eu aprendi na vida e tal, e o que eu aprendi um pouco estudando é que o caminho pra imortalidade é deixar ensinamento. Muito Então, bom. assim, escrevam livros. O meu sonho de vida é publicar um livro ainda um dia. Não sei se eu vou conseguir, mas quando eu me for, a história que eu contar ou aquilo que eu ensinar e tentar transmitir, ela ficará. Tanto que hoje, mais de 2000 anos depois, muitas pessoas leem Sofócles, lêem Platão, Aristóteles, Mas etc. qual ponto que você gostaria, e isso pode ser para os dois podem responder, o título desse livro, Danilo, Marcelo, qual história em uma frase? A história numa frase, eu vou reduzir a uma palavra, porque ela se aplica a todas as situações da vida, acreditem. Então, assim, quando você consegue imprimir toda essa energia em alguma coisa em que você acredita, seja ela qual for, ela se perpetua. E ela se perpetuando, muito embora o seu corpo e espírito em carne aqui não mais estejam, a sua história vai continuar. Sim. Então é o que eu acredito. Eu não tenho religião, assim, muitas pessoas perguntam
Se eu acredito em Deus, eu não sei responder. É uma pergunta, é uma Eu- maturidade que eu eu ainda acredito não acredito, Fielmente. não consegui concluir, mas eu acredito numa força superior que rege esse nosso jogo de xadrez Sim. de alguma maneira que eu não sei explicar. Porque pra mim, se Deus existir, ele é inexplicável. E se alguém consegue explicar Deus, essa pessoa precisa ser estudada, ou então conseguir transmitir aquilo pros outros e tá perdendo isso de essa oportunidade de explicar esse talento de alguma outra maneira. Eu vou até A puxar- frase. Rapidinho, desculpa, Claro, Rafael. A fala frase é. Vou deixar uma frase. Nunca desista dos teus sonhos, porque acho que eu já tô bêbado. Essa porra é Tu foda. é muito fraco. Vamos de novo. Vamos de novo. Não, ele tá ventando. Abriu a janela ali, deu uma ventania. Agora vamos lá. Nunca desista dos seus sonhos, porque você não deixará de existir, mas Exatamente. deixará de viver. É isso essa aí. frase aí. Vocês falaram uma coisa, desculpa até eu entrar. Eu tenho várias frases de efeito na minha vida, e uma delas puxando o seu gancho, Danilo, e também do Marcelo, que eu falo com a minha esposa. Eu acredito que eu posso voar. Tem até aquela música I believe I can fly. Mas eu R. acredito. Kelly vai Eu processar a acredito gente que agora. o ser humano ele possa voar, mas não é voar de forma material. Transcender pra Total, atingir seus eu sonhos, né? acredito e isso serve para todos nós. A gente pode e deve alcançar os nossos sonhos. Perfeito. A gente tem uma vida só. Cara, Eu acredito em outras vidas, só que eu só tenho essa vida para viver. Eu acredito que eu tenho só essa vida para ser feliz. isso aí. E a gente deve acreditar nos nossos sonhos, como o Marcelo falou, e a gente deve acreditar Cara, que tem nós podemos voar. Tem uma Show. frase que eu acho que fica legal pra gente encerrar aqui. Ah. Claro que a gente vai agradecer ainda aos nossos convidados, mas a gente previu, né, o nosso podcast para um determinado tempo e a gente está vendo que realmente o tempo é muito escasso, que como é nas nossas vidas, né? Mas enfim. Eu vou me convidar pra vir aqui de novo, Com Marcelo. certeza. Ô, cara, Mas a frase- esses caras são mas top, a frase- velho. Esses caras são Ó, eu top. ainda quero falar sobre e- UFOs, e na- medicina indígena Ó, muito e bom. turismo Ó, natural. Augusto, Muito bom. e na advocacia tem muito disso, dessa mesquinharia e tal. E vou te Não, falar, olha só, esses caras são 10. Obrigado, Não, obrigado, é- Marcelão. Mas a Fica mais frase, confortável porque são amigos aqui. É, né? a Não, frase que eu deixo- mas é falando do coração. Mas vocês eu acho, são... Marcelo, eu não acredito em coincidência. Eu acho que assim houve uma sinergia muito grande Destino. entre mim. E aí tá certinho. ó. Certíssimo. Entre mim E e ti? Marcelo. E Marcelo não, e Rafael. Tá É o vendo que o Al. Marcelo foi maior. É. Aí eu Só já que na falei, é o seguinte, entre mim e o Rafael. Mas a frase que eu deixo é o seguinte, uma frase que eu ouvi esses dias até em podcast, que a gente tá se inteirando de podcast, né? Sim. Pra fazer mais, pra fazer Feijão com melhor arroz, pra comendo vocês. podcast. E é o seguinte, cara, o trabalho duro ganha do talento toda vez que o talento não trabalha duro. Então, pessoal, é isso que a gente deixa. Claro que nem os podcasts da vida, vocês estão plenamente convidados aí para voltar, para retornar. Saibam disso, não é da boca para fora. Eu acho que assim, volto a dizer, nada é por acaso. Acontece uma sinergia, uma energia muito legal quando a gente recebe pessoas legais aqui. O Marcos foi a mesma coisa do Sim. nosso podcast. Confere lá na câmera, aquela câmera ali. Confere lá o nosso podcast, o Number 1, Number 2, enfim. Temos o número 1, número 2. Primeira temporada, episódio. Primeira temporada, muito melhor do que o Netflix. Não Muito. deixa de conferir. Resenha Pro, na verdade o nosso @resenha.pro, e é o Resenha Pro, o nosso podcast para receber aqui profissionais, para falar da sua vida profissional, para falar das suas experiências pessoais. Afinal, todo profissional também é gente como a gente boa, para uma conversa tranquila, para uma conversa legal, animada, descontraída. E vem com a gente, Resenha Pro, não deixe de conferir. Muito obrigado aos nossos convidados. E aí, Rafael, diga aí. Se você não tá seguindo, siga agora a nossa rede social no Instagram. Resenha Pro, Augusto Nepomuceno, Mutela. Não, Moutela, tu tá de sacanagem comigo, né, cara? Moutela. É meu amigo há 500 anos. Moutela. Augusto Moutela, Rafael Moutela. Patrício. Patrício Patrício. tem, só pelo nome ele tem passaporte europeu.
Ele não precisa nem pedir, Português, no mínimo. né? Porque Português. passaporte. Ô, Rafael Maria, Patrício, Surrubamessa! arrebita! Seguinte, então, pessoal, Augusto Moutella, Augusto Rafael Montella, Patrício. Siga no Instagram, Isso, Augusto arroba Moutella. Augusto Moutella. @Rafael B. Patrício, Isso aí, @Carlos Patrício ABV, isso aí. que é o Instagram do meu escritório. Isso aí. Importantíssimo, Resenha Pro. A gente está fazendo com enorme carinho, uma equipe maravilhosa. E considerações finais eu peço para que vocês também coloquem a rede social de vocês, o meio de vocês de comunicação. Coloque o meio de vocês aí, vamos lá. Eu Coloca não aí. vou colocar meu e-mail, mas minha rede social. Primeiro, fazendo o... não. Razões Finais finais Orais. Fazendo um adendo à conclusão brilhante das pessoas que nos recepcionaram aqui hoje. Primeiro, assim, agradecer. E segundo, Danilo.G Mira. É o ponto G. É o ponto G. É o ponto G é da do mira. Instagram. É o ponto G da mira. Mas mais do que isso, eu espero Na que mira do ponto esse G. nosso encontro, essa nossa conversa, essa nossa dialética não fique só aqui. Porra, Eu faço o dialética. apelo Dialética. Aí é aos pica. servidores, ao pessoal da magistratura, assim, diversos juízes que a gente tem contato diário, que quebrem suas barreiras e venham participar. Excelente. Ouçam. Sim. Sim. E participem, tragam suas experiências. De repente, isso que está sendo construído aqui, Aqui hoje. tá bem aberto. Aqui É. nessa primeira temporada a gente tá fazendo com o universo jurídico, que é o nosso universo. Exatamente. Então, E a gente tá aberto aqui. eu tô até me magistratura. convidando depois que eu gostei tanto de Bebês de Graça, Marcelo. É de graça mesmo? É de graça? Até por ele conta não, ele do... não entendeu ainda. Eu não sei, eu vou descobrir depois. Magistratura, Defensoria Pública, Pública. Ministério Público. Galera, parabéns, De modo geral, parabéns. Venham. Eu também gostaria de deixar o parabéns, assim, cara, foi excepcional a conversa. Eu acho que 60 minutos é pouco. Tem mais de 60. Olha pra câmera da verdade e fale. 60 minutos foi pouco, precisaria mais. Eu acho que eu ficaria aqui 2, 3, 4 horas. Hoje em dia a gente entende a razão desses podcasts. É verdade, verdade. Serem tão demorados porque é uma coisa fluida, é uma coisa Prazerosa. gostosa de se fazer. Boa demais. E quando a gente conversa, as ideias fluem e a gente, acho que evolui. Cara, e evoluindo, acho que todo mundo ganha, entendeu? Nós temos vivência, a gente tem vida, a gente tem muita história pra contar. E 1 hora, 1 hora e meia não dá. Não Marcelo, vou fala, nem me Marcelo. alongar. Parabéns para vocês pelo espaço, por tudo. É um programa top, flui e a gente bebe, se diverte. Parabéns, galera. Vocês são nota Pessoal, 1.200. Depois que termina, a gente continua bebendo. Não dá Pessoal, vontade, Mais uma vez, de terminar. eu agradeço muito a vocês. Parabéns ao Rafael e ao aos Augusto. convidados aí. Queiram retornar sempre. O uísque já acabou Já deles, acabou, já já acabou. a quarta dose. Mas saúde, paz, boas oportunidades profissionais, coisas boas, porque é o seguinte, pessoas que vibram boa energia, trazem coisas boas pra gente, pra vida, pras pessoas, pros clientes, pra família, e é isso que a gente quer. A nossa ideia do podcast é essa. E eu quero Muito obrigado. E eu quero deixar uma mensagem dessa quinta-feira. Desconstrua-se. Desconstruir o machismo, desconstruir o racismo, desconstruir a homofobia, desconstruir. Isso, eu acho que a pandemia trouxe e deveria trazer mais isso pra gente. Desconstrução do preconceito. Desconstruir Marcelo, isso dá um beijo na tudo. boca aqui pra gente desconstruir esse. Desconstruir isso tudo. Desconstruir isso tudo para quê? Justamente para que a gente possa ter a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade mais receptiva, de uma sociedade mais realmente receptiva e aberta para entender o seguinte, pessoal, sem politicamente correto, sem tentar fazer demagogia ou coisa que o valha, mas precisamos nos respeitar, nos acalentar enquanto seres humanos que somos. E devemos ser Humanidade. Devemos isso. ser antimachista enquanto homens, antirracista enquanto brancos, antirracista enquanto brancos, Homofóbicos, né? Devemos ser antimachistas enquanto homens, antirracistas enquanto brancos,
anti-homofobia enquanto héteros. Não adianta a gente não entrar nessa luta. Essa luta é nossa também e deve ser uma conscientização. Então fica aqui o meu muito obrigado, Dr. Danilo Gutenberg Mira, Dr. Marcelo Moura, Dr. Augusto Moutella. Isso aí, fala Moutella. E Dr. Rafael Patrício. Um grande abraço. Vem comigo! É o Resenha Pro. Siga, não deixe de seguir. Cara, eu tô com várias câmeras aqui. Eu tô Vai muito de importante. meco! Resenha Pro, segue aí. Não dá mole, um papo muito descontraído. Certamente você vai gostar. Até Grande semana abraço. que vem.